Projeto Vida Harmônica apresenta o audiolivro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Raimin Sunim. Capítulo 3 – Paixão. Modere seu entusiasmo. Apesar de ainda me sentir um aluno, antes que me desse conta havia um PhD depois do meu nome, e eu tinha me tornado professor numa faculdade no interior de Massachusetts. Tenho lembranças vívidas de como meu coração se acelerava quando eu pensava em ver meus alunos pela primeira vez. Estava repleto de expectativa, como um adolescente indo a um encontro às cegas. Tentei me lembrar dos muitos professores maravilhosos que tivera e esperei desenvolver algumas habilidades deles, além de sua presença autêntica. Das duas matérias que eu iria ensinar naquele semestre, uma tinha sido a mais inspiradora para mim quando eu era aluno: Introdução à Meditação Budista. Não queria que a aula fosse apenas teórica, queria dar aos alunos a oportunidade de experimentar a meditação de verdade, por conta própria. Eu esperava que no futuro mesmo, depois de formados, eles se voltassem à meditação quando confrontados pelas dificuldades da vida. Achava que o melhor presente que podia dar aos meus alunos era a capacidade de observar a própria mente de maneira objetiva e de não se perder na constante mudança de seus pensamentos e suas emoções. Ainda me lembro da primeira aula como se fosse ontem. Antes de entrar na sala, eu estava preocupado com o que iria dizer e como o diria. Mas acabei falando de forma apaixonada sobre algo que no budismo chamamos de afinidade kármica. Contei aos alunos que, de acordo com os ensinamentos budistas, nosso encontro naquele dia não era fruto de um mero acaso, mas o resultado de nosso encontro em incontáveis vidas passadas. Também disse que, como o tempo que passaríamos juntos era uma ocorrência tão rara e preciosa, deveríamos nos esforçar para ter um presente produtivo. Como muitos deles eram calouros, se mostravam bastante sinceros e pareciam ter grandes expectativas para a faculdade. A turma tinha 25 alunos, então não foi difícil aprender o nome de todos e tive a chance de conversar brevemente com cada um. Descobri por que tinham escolhido aquela disciplina e o que esperavam aprender. Gostei de todos e prometi a mim mesmo que iria dedicar tempo e energia para a formação deles. Meu entusiasmo ficou ainda mais evidente quando as aulas começaram. Eu passava mais dever de casa do que os outros professores, pois sentia a urgência de ensinar o máximo que pudesse. Quando recebia os trabalhos, avaliava-os com cuidado e o mais rápido possível. Além disso, pedi que os alunos praticassem meditação todos os dias e relatassem a experiência em um diário. Enquanto os outros professores costumavam convidar os alunos para um jantar no fim do semestre, eu marcava vários encontros com eles, inclusive um piquenique num mosteiro budista. Certa vez, até pedi que me encontrassem numa igreja local para assistirem a uma palestra de um proeminente mestre americano de meditação vipassana. À medida que o semestre avançava, comecei a perceber que o meu entusiasmo estava criando alguns problemas. Eu achava que se fizesse tudo o que pudesse para ensinar aos alunos, eles também dariam o melhor de si para tentar acompanhar. A maioria parecia sentir gratidão por todas as experiências que eu lhes proporcionava, mas alguns pareciam cansados e estavam perdendo o interesse. Começaram a ir à aula sem fazer os deveres, alguns nem sequer terminavam as leituras. Vários declararam de forma insolente que, como a visita ao mosteiro e a igreja eram extracurriculares, não tinham a obrigação de comparecer. Comecei a ficar decepcionado e magoado. Não consegui evitar. Eu estava fazendo de tudo pelos meus alunos e eles rejeitavam a minha oferta. Então examinei esse sentimento de decepção. Quando enxerguei a situação de forma mais clara, percebi quanto havia me comportado de modo equivocado.
Essa matéria era apenas uma das 4 que os alunos estavam cursando. Apesar de o assunto ser muito importante para mim, as outras matérias eram igualmente importantes para eles. Era natural que não pudesse investir todo o tempo na minha aula, mas eu não tinha sido capaz de enxergar isso com clareza e acabar caindo na armadilha de meu desejo de ensinar. Não importa quão eficaz um remédio seja. Se você exigir que alguém o tome, pode ser que ele pareça um veneno. Minha maneira de lecionar estava se tornando venenosa para alguns alunos. Após perceber isso, modifiquei as aulas para encontrar um equilíbrio apropriado entre minha paixão por ensinar e a capacidade de aprendizagem dos estudantes. Para minha surpresa, eles notaram a diferença quase na mesma hora e começaram a reagir de forma positiva. Parei de sobrecarregá-los com meu excesso de zelo e, pouco a pouco, eles redescobriram seu interesse pela aula. Quando isso aconteceu, notei algo que deveria ter percebido desde o início. Quando conseguimos um trabalho pela primeira vez, sobretudo se tivermos nos preparado durante muito tempo, é fácil exagerar no entusiasmo, pois estamos ansiosos por nos colocar à prova. Na empolgação, cometemos o erro de igualar nossa própria ânsia com eficácia. Fazer bem um trabalho é mais importante do que achar que se faz um bom trabalho. É necessário ter sabedoria para perceber que essas duas coisas nem sempre estão relacionadas. Em alguns casos, nosso zelo pode nos impedir de alcançar o resultado desejado, principalmente se você não consegue enxergar as necessidades de seus colegas de trabalho para atingir o mesmo objetivo. Só conseguimos trabalhar com os outros de forma harmoniosa e eficaz quando aprendemos a controlar esse excesso de paixão. Só assim podemos compartilhar nosso entusiasmo com os que estão à nossa volta. Pequenas sugestões para reflexão. A badalada de um sino só pode ser ouvida de longe quando o sino é tocado com força. Sua influência não vai se expandir sem o sacrifício de muito trabalho duro. O mundo percebe os seus esforços mais rápido do que você pensa. É importante trabalhar duro, mas não se apega à sensação de trabalhar muito. Se está inebriado por essa sensação, é porque liga menos para o trabalho do que para a imagem que os outros têm de você. As pessoas mais perigosas são aquelas que têm uma paixão, mas não possuem sabedoria. Se quiser prever como um político vai agir após ganhar uma eleição, observe a forma como ele se comporta hoje e como viveu no passado. Uma pessoa não vive do jeito que diz viver, e sim da forma como sempre tem vivido. Historicamente, as pessoas que trazem mudanças para a sociedade tendem a ser não as de meia-idade, mas a juventude apaixonada. O coração dos jovens é sensível à situação dos oprimidos. Seu espírito se ergue contra a injustiça e luta por aqueles que não têm voz. Agarre-se a esse espírito jovem. Não permita a idade que você tenha. Todo mundo é gentil com quem acabou de conhecer. A pergunta é quanto tempo essa gentileza dura. Não se deixe enganar por alguém que foi legal com você apenas da primeira vez. Quando quiser contratar alguém, veja além das habilidades e da experiência para checar se o candidato curte o trabalho que faz. Pessoas que gostam do próprio trabalho costumam ser mais bem-sucedidas do que aquelas que não gostam. Não importa o que façamos, precisamos ser minuciosos. Normalmente não dá certo quando pensamos, vou deixar isso assim e consertar depois. Porque depois talvez não tenhamos a motivação para consertar ou nos acostumemos à forma como está. É como se mudar e decidir fazer obras na casa ao longo do tempo. Mesmo após muitos anos, nunca terminamos os reparos. Acabamos vivendo muito tempo com as coisas do jeito que estão. Alguém pensa, vou estudar bastante para conseguir entrar numa boa universidade. Outra pessoa pensa,
Vou estudar bastante para ensinar a minha irmã, pois meus pais não têm dinheiro para mandá-la à escola. Apesar de ambos terem a mesma determinação para estudar com afinco, a motivação de cada um é bem diferente. Um compromisso de ajudar os outros pode trazer à tona uma energia imensa dentro de você. É por isso que as pessoas fazem os votos de Bodhisattva, para salvar todos os seres sencientes, antes de embarcar na jornada da iluminação espiritual. Quando tiver que tomar uma decisão, tente avaliar quantas pessoas se beneficiarão da sua ação. Se ela satisfazer apenas seu ego e magoar os outros sem necessidade, a decisão é errada. Seja o tipo de pessoa que consegue se colocar no lugar dos outros e entenda as coisas não apenas pela sua própria perspectiva, mas pelo ponto de vista do outro também. Está tentando se aproximar de alguém? É porque quer algo dessa pessoa? Se quer mesmo estar perto dela, descarte os outros motivos. Quando se é genuinamente gentil, sem segundas intenções, os outros se abrem para você com mais facilidade. Algumas pessoas são generosas e bondosas com aquelas que estão fora de seu círculo e, ao mesmo tempo, negligenciam as necessidades das que estão dentro dele. É um erro deixar de valorizar os familiares e colegas próximos. Quando os mais íntimos se sentem ignorados e traídos, tudo que vocês construíram pode desabar num instante. Para nós, uma grande rocha é um exemplo de como se manter verdadeiro e não vacilar, mesmo quando as ondas de elogios ou críticas vêm em nossa direção.